Saudações, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos hoje, aqui e agora, elucidar um tema muito importante e trazer algumas informações pertinentes também a essa raça humana. Como se tornar um mestre? Como se tornar um mestre de si mesmo? Seja você o seu próprio mestre. Foi isso o que o nosso mestre Jesus nos trouxe há aproximadamente 2000 anos atrás, mas também em outras existências, porque o nosso mestre Jesus Sananda espalhou suas sementes crísticas por este solo terreno em algumas de suas encarnações. Porque o mestre Jesus esteve aqui também como Antúlio na época de Atlântida. Foi um grande mestre e, de forma muito semelhante, ele ensinou verdades cristãs como quando esteve aqui encarnado como Jesus. E outros grandes mestres que aqui estiveram, a ordem de Deus, sob o comando de Deus e também como emissários do Cristo e como enviados de Jesus, espalharam as sementes crísticas ou cristãs, ensinaram como nós devemos nos tornar mestres de nós mesmos. Todos os grandes mestres que aqui estiveram ensinaram este importante ensinamento, mas a humanidade não assimilou muito bem estas lições. Tanto Jesus, Sananda ou Yeshua, como preferirem dizer, assim como outros grandes mestres, como Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, Zoroastro, Zaratustra, Maomé, e outros grandes expoentes, como Akhenaton, e muitos outros espíritos de Skol, evoluídos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, ensinaram o ser humano a ser o seu próprio mestre. Mas muitos mal interpretaram os ensinamentos. A grande maioria deturpou os ensinamentos dos grandes mestres, corromperam seus ensinamentos e, se equivocando em seus pontos de vistas, criaram muitos conceitos errôneos. E todos os grandes mestres que aqui estiveram, que trouxeram verdades celestiais e sublimes, foram, então, mal interpretados. Todos os ensinamentos dos grandes mestres acabaram se tornando religiões. As religiões são necessárias quanto ao aprimoramento, aperfeiçoamento e evolução espiritual de cada um, porque existem aqueles que precisam das religiões, aqueles que ainda precisam das religiões ainda não se libertaram, precisam de dogmas,
precisam de rituais ou ritos, precisam de doutrinas que os carreguem pelos braços, porque não são capazes de caminharem com os próprios pés. Muitos se apoiam nestas doutrinas e acabam adotando uma fé cega, sem se questionarem, sem indagarem muitas coisas, porque suas religiões não permitem certos questionamentos. Então, as religiões são como prisões para o espírito, mas estas prisões, elas podem, ainda assim, ensinar muitas coisas úteis, porque precisa-se de disciplina, precisa-se de compromisso, precisa-se de responsabilidade. Muitos espíritos acabam se consertando em algumas religiões. Então, as religiões são importantes para um grupo de espíritos que precisam das religiões, porque sem as religiões, estes espíritos não conseguiriam andar com os próprios pés, já que muitos deles acabam se limitando de acordo com suas crenças, convicções, opiniões e também de acordo com o seu nível evolutivo. As religiões são ferramentas importantes para o aprendizado e também para a evolução espiritual. As religiões ensinam verdades que são importantes para o espírito. Porém, as religiões foram manipuladas, foram orquestradas e arquitetadas por seres que estavam muito mais preocupados em adquirir vantagens pessoais, riquezas materiais, interesses próprios. Então, muitos líderes religiosos acabaram se afastando de Deus, se desvirtuaram do caminho e acabaram comprometendo as religiões, transformando-as em negócio, em barganha, em instrumentos limitantes. As religiões são importantes porque Deus e a espiritualidade da luz estão nas religiões. O grande problema são os homens, o que eles fizeram com as religiões. Este é o maior dos problemas. O que os homens fizeram com as religiões? Distorceram os ensinamentos, adulteraram os ensinamentos, corromperam os ensinamentos. E toda esta confusão acaba gerando, então, muitos dissidentes, ao invés de haver, então, união, há separação, porque existem muitas religiões diferentes. Cada religião, então, ela se adaptou ao seu país. Cada religião precisou, então, se adaptar à cultura, tradição, costume e também às idiosincrasias daquele país, daquela nação, daquela etnia, daquele povo. As religiões, então, acabaram se moldando de acordo com a tradição, cultura e costume de uma nação,
de um país. Deus fala várias línguas. Deus está em tudo. Deus fala vários idiomas. Deus está em todas as ciências. Deus está em todas as religiões. Deus está em tudo. Deus permeia tudo, porque tudo é Deus e Deus está em tudo. Porém, Deus não é religião. Podereis encontrar Deus na religião? Sim, se você estiver conectado verdadeiramente com Deus. Se tu estás inserido em uma religião qualquer, em uma religião particular, se você está inserido em qualquer tipo de religião e se conecta verdadeiramente com Deus, amando Deus, a si mesmo e ao seu próximo, estarás então fazendo bom uso de sua religião. Mas é preciso que aquele que está inserido em uma religião específica ou qualquer, busque a conexão com Deus de forma sincera e verdadeira, procurando ser o melhor exemplo que puder, colocando em prática tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e também os outros grandes mestres ensinaram. Aí você estará sendo um instrumento da luz, um instrumento de Deus. Se você estiver fazendo a coisa certa. Porque a maioria está perdida, está presa em convicções errôneas. A maioria está presa em rituais, dogmas, doutrinas que não levam a nada. Lembre-se que Deus não é religião, mas Ele está em todas as religiões. Para se conectar com Deus, não é preciso estar inserido em nenhuma religião, porque Deus não é religião. Jesus não é religião. Krishna, Siddhartha Gautama, Confúcio, Lao Tzu, Zoroastro, Zaratustra e muitos outros grandes mestres não são religiões. As religiões foram criadas pelos seres humanos. As religiões foram fundadas por homens. Não se prendam às religiões. Não se limitem às religiões. Conectem-se com Deus, com a fonte divina e criadora. Assim, obterão o concurso dos bons espíritos. Existem muitas pessoas boas dentro das religiões. Existem espíritos verdadeiramente evoluídos e iluminados dentro de várias religiões diferentes. Mas existem também espíritos evoluídos, espíritos iluminados fora das religiões. Então, não é a religião a salvação para um espírito. Não é a religião que vai te salvar dos seus pecados, porque não existe pecado. Existe sintonia, conexão, vibração, frequência. As religiões impõem o medo, impõem também certas limitações para que o espírito possa, então, progredir e evoluir. Esta humanidade ainda limitada, com uma visão estreitíssima de espiritualidade, esta humanidade ainda arcaica e primitiva, precisa ainda de certos condicionamentos para que ela não se perca. Então, algumas religiões impõem certos condicionantes, fazendo com que muitos seres humanos
sigam estas condições, sigam estes compromissos, para que não se desviem do caminho. Então, para alguns espíritos, as religiões são necessárias, porque estes espíritos não conseguiriam andar com as próprias pernas. Estes espíritos precisam de um apoio, de um suporte. Muitos espíritos precisam de muletas, porque não conseguem caminhar com os próprios pés e precisam de certas rédeas para que não cometam mais erros. Eu digo, pois, libertem-se das religiões, libertem-se das doutrinas falsas e ilusórias, libertem-se dos rituais, dos dogmas, dos preceitos religiosos, libertem-se de todo sectarismo religioso, libertem-se de todo fundamentalismo religioso, libertem-se de toda ortodoxia religiosa. Porque a religião é apenas um instrumento. Mas um instrumento que hoje está sendo difundido de uma forma equivocada. Porque muitas verdades cósmicas e universais não são debatidas em suas religiões, porque suas religiões castram a liberdade, o livre-arbítrio daqueles que buscam por respostas. As religiões castram o seu livre-arbítrio. As religiões te prendem em certos conceitos estereotipados e também limitam o seu voo derradeiro, porque muitas religiões não aceitam certas verdades cósmicas e universais. Como Jesus, o nosso mestre, já dizia, o meu reino não é deste mundo. E ele foi muito mal compreendido. Você não precisa de nenhuma muleta para evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Seja você mesmo o seu próprio mestre. Busque a luz de Deus dentro de si. Você não precisa buscar a luz de nenhum outro mestre. Você pode buscar a sua própria luz. Deixem eu lhes perguntar algo. O que vocês são? Vocês sabem o que são? Vocês sabem de onde vieram? Para onde irão? E onde estão? O que vocês são? Eu diria que muitos não sabem ainda a resposta, porque não buscam. Muitos ainda, em suas zonas de conforto, na inércia, na preguiça, não buscam a espiritualidade, o divino que habita o seu interior. A grande maioria da raça humana está iludida e presa às paixões terrenas e se esquece de quem é. A grande maioria está muito mais preocupada com
coisas aqui do planeta Terra. Não está errado se preocupar com assuntos inerentes à sua vida terrestre, mas há um desequilíbrio muito grande, porque a grande maioria ainda busca certas paixões e prazeres terrenos e se esquecem do espiritual, se esquecem de quem são. Muitos estão se tornando pessoas artificiais. Muitos estão buscando algo ilusório que não é real. Já foi dito pela espiritualidade de que a inteligência artificial é uma grande armadilha, porque muitos estão buscando uma realidade ilusória que vem de fora, estão negando a si mesmos, estão negando a essência divina que habita o interior de cada um, optando então por uma realidade artificial não verdadeira. Consequentemente, acaba então perdendo a noção da realidade própria, de quem é verdadeiramente. E digo mais, que muitos acabarão sendo então destituídos de muitas coisas que fazem parte de si mesmos, porque optaram em viver em uma outra realidade. Estarão então se esquivando de si mesmos, estarão negando o seu próprio corpo, a sua vida, a sua existência, o seu espírito, para então viver uma realidade ilusória, sendo aquilo que não é. E isso é uma armadilha extremamente perigosa daqueles que trabalham para a não-luz. A tecnologia, ela é importante para que os seres também evoluam. A tecnologia, não somente aqui no planeta Terra, mas em outros planetas, é importante porque a tecnologia é um sinal de evolução intelectual daquela raça. Vocês veem a diferença entre uma nave intergaláctica e os seus aviões. A tecnologia é importante, porém, ela está sendo canalizada e usada de forma errônea, porque os opositores, aqueles que trabalham para a não-luz, criam armadilhas para que os seres humanos percam neste caminho e acabem dormitando em sonhos cibernéticos que poderão se transformar em labirintos intransponíveis. Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, porque vocês estão optando em viver uma realidade ilusória, ao invés de assumirem para si mesmo quem são. Vocês estão negando a sua essência divina. Vocês estão se negando porque estão optando viver uma realidade artificial.
e não real. A tecnologia é apenas um instrumento que pode ser usada para o bem ou para o mal. Tudo o que existe pode ser usado tanto para o bem como para o mal. A energia pode ser usada para o bem ou para o mal, assim como a tecnologia pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. De que lado você está? Você está do lado da luz ou do lado das trevas? Assuma quem você é. Como você pode se tornar um mestre de si mesmo se você não sabe diferenciar o que é luz e o que é trevas? Para você se tornar um grande mestre, você precisa basicamente saber o simples. Você precisa ter a base, porque sem a base, sem uma base forte, a estrutura ela desaba. Qual é a sua base? Sem base, a estrutura desmorona. O que nós somos? Nós viemos de Deus. Nós somos partes de Deus. Nós somos fractais, fragmentos, partes, porções do Deus, do único Deus que existe em todos os universos, porque só existe um Deus, o único Deus verdadeiro, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o Deus que criou todos os universos, que está em tudo, está no macrocosmo, no microcosmo, está no mundo espiritual, no mundo físico, está em todos os universos. Porque Deus é tudo, Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Porque Deus, ele abrange tudo, Deus está em tudo. Aquele, pois, que deseja ser o seu próprio mestre, deve entender, compreender, aceitar e saber que Deus, o Todo-Poderoso, é o mestre de todos os mestres. E ele está dentro de nós como uma partícula divina, uma centelha divina, manifestando o nosso eu sou. Porque o seu eu sou é o seu eu sou superior e divino. O seu eu sou superior e divino é Deus habitando o seu íntimo. É Deus em sua existência dentro de você, porque a sua partícula divina, a sua centelha divina, é um fractal, um fragmento de Deus. A consciência de Deus, a consciência cósmica universal, estão condensadas em sua partícula divina. E você pode manifestar esta consciência divina, você pode manifestar a luz, o amor e o poder de Deus através de sua centelha divina, de sua partícula divina, porque tu és parte de Deus, porque Deus está em você e você está em Deus. Não existe alegria maior que esta, não existe presente maior que este. Acordem, humanos, acordem de uma vez por todas, porque
O sono profundo já é tardio demais. Não há mais tempo a perder. Acordem de seus sonos profundos, acordem de seus pesadelos, acordem de suas ilusões, despertem de uma vez por todas. Não busquem por salvadores. O homem ainda tem a mania, a tendência, o vício de acreditar que haverá um salvador que o tirará da lama. Não existem salvadores. Nem Deus o tirará da lama se você não permitir, se você não quiser. Porque Deus não obriga ninguém. Deus nos concedeu livre-arbítrio. Deus não julga, Deus não condena, Deus não obriga, Deus não aponta. Deus é amor absoluto, Deus é misericórdia, Deus é bondade, é justiça também. Deus é abundância, plenitude, prosperidade e felicidade. A justiça de Deus, ela não falha. Todas as escolhas definirão destinos. Tua escolha define o teu destino. Deus não te obriga a nada, mas a tua escolha define o teu destino. Porque a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou a lei de atração, é uma lei inexorável do Todo-Poderoso, de Deus, que não falha, porque a obra de Deus não contém equívocos. A obra de Deus é perfeita. Assuma, então, seus erros. Assuma quem é. Arrependa-se. Ame mais, perdoe mais. Conecte-se com Deus. Entre na frequência de Deus. Busque por sua sintonia. Tenha afinidade com a luz. Desta forma, começará então a ouvir melhor, a enxergar melhor, a sentir melhor. Expresse o amor, a luz, o poder de Deus através de si e descobrirás quem és. Tu não precisas da luz de nenhum mestre para se tornar um mestre. Você se torna um mestre quando você desperta espiritualmente. Busque pelo despertar espiritual, busque pela expansão de consciência e encontrarás o mestre dentro de você. Busque a conexão com Deus e verás o grande mestre dentro de você. Você não precisa de religião nenhuma, você não precisa de nenhum mestre. Quando você finalmente despertar espiritualmente e expandir a sua consciência, verás então a grande verdade. O véu, então, cairá sobre seus olhos, máscaras cairão no chão, as cortinas se desdobrarão, tudo ficará claro como o dia. Abram-se para Deus. Não tenham medo da luz. Não sejam como minhocas debaixo da terra que, quando procuram pela luz solar, voltam imediatamente para a terra. Seja você o seu próprio mestre. Como se tornar um mestre de si mesmo? É simples. Todo erro gera um aprendizado, não é mesmo? É errando que se aprende. São através dos erros que nós crescemos. Nunca tenha vergonha de assumir um erro, porque erros
são perdoáveis quando tivermos a capacidade de admitir que erramos. Admita o teu erro e não aponte o erro do seu irmão. Queres se tornar um grande mestre? Siga o exemplo de Jesus, o nosso grande mestre. Porque o espírito mais evoluído que encarnou neste planeta Terra até os dias de hoje é conhecido como Jesus. Nós os chamamos de Sananda. Muitos o chamaram de Yeshua. Jesus, não importa. Mas Sananda, Jesus, que é o governador planetário, é o rei de Nebadon, o nome do nosso universo, a qual Gaia está inserida. Gaia é o nome do espírito do planeta Terra. Jesus é o rei de Nebadon, o governador de nosso planeta Terra, de Gaia. Porque Gaia é um espírito. Gaia é o nome do planeta Terra. É um espírito, uma consciência de quinta dimensão. E o planeta Terra deu infinitos ensinamentos aos seres humanos, mas a minoria pífia pôde compreender, porque os seres humanos, preocupados com coisas inócuas, banais e triviais, não conseguiu prestar atenção aos ensinamentos que Gaia sempre deixou. Para se tornar um grande mestre de si mesmo, é preciso aprender com os grandes mestres. Esteja atento, abra-se para o novo. Não é possível se tornar um mestre com uma mente preconceituosa, com uma mente ainda separatista. Para se tornar um grande mestre, é preciso, primeiramente, se conectar com Deus, buscar a luz, o amor de Deus. Desta forma, espíritos da luz divina ofertarão o seu concurso. E todo grande mestre tem a postura humilde, modesta. Trabalha sempre de forma indelével para se aperfeiçoar, para se aprimorar, para se desenvolver gradualmente, de forma eterna. O grande mestre está dentro de cada um de nós, porque o grande mestre, que é o mestre de todos os mestres, que é Deus, está dentro de nós e está também fora de nós. Ou seja, Deus está também não somente dentro de si, mas em seus irmãos, está dentro de você e fora. Mas tudo aquilo que está dentro está fora. Nós somos co-criadores e coparticipamos de todo o trabalho, porque Deus é o todo. Se todos nós dermos as mãos, todos nós, como fractais, fragmentos do todo, nós nos juntamos, formamos o todo. Em uníssono, geramos unicidade. Porque o todo é uma junção de cada fragmento e fractal. Se cada um for o seu grande mestre, todas essas partes, então,
resplandecerão a luz poderosa do todo. E o fractal de Deus precisa experienciar esta jornada divina para a sua própria evolução infinita. Existem muitos atributos e requisitos para que se torne um grande mestre. Se eu enumerar aqui, este vídeo passará de 12 horas, no mínimo. No mínimo. Vós sabeis que para se tornar um espírito de luz, você precisa eliminar, remover de si mesmo todas as energias trevosas. É preciso que você erradique de seu espírito todas as energias malignas, maléficas. É preciso que você se purifique, vomite todas as toxinas para fora. Você precisa amar mais. Você precisa atingir uma potência muito maior de amor pelo seu semelhante. Você precisa perdoar mais. Quer se tornar um grande mestre de si mesmo? Ame mais, perdoe mais. Se arrependa de seus erros. Admita quando erras. Liberte-se totalmente do ego. Mas saiba que o ego pernicioso é aquele que é corrompido pelas paixões terrenas, pelos desejos egóicos, porque o ego faz parte da personalidade daquele espírito. A personalidade do espírito, ela é única. O espírito possui várias personalidades. Um espírito que passou por muitas reencarnações adquiriu várias personalidades, várias consciências, porque naquela encarnação o espírito manifestou uma consciência diferente, estava expressando uma personalidade diferente. Era um fractal do próprio espírito. Então, o espírito possui muitas personalidades, porque teve muitas reencarnações. São os fractais do espírito, suas consciências, personalidades fractais de vidas passadas. Mas o ego a qual me refiro é o ego nefasto. Vocês não podem se anular, vocês precisam ter personalidade. Vocês precisam aceitar quem são. Cada um tem uma personalidade, um ego. Mas o ego a qual me refiro é aquele ego que foi corrompido, que foi envenenado pelas paixões terrenas, pelas emoções destrutivas e sentimentos perniciosos. Libertem-se, então, de todos os vícios. O único vício saudável é o vício de se conectar com Deus. Este poderemos considerar o único vício saudável, que é a conexão
constante com Deus. Mas, para se tornar um grande mestre de si mesmo, meu amado irmão, você precisa eliminar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a presunção, a petulância, a arrogância, a soberba. Você precisa eliminar a cupidez, a promiscuidade, a lascividade, a malícia. Você precisa eliminar a felonia, a gula, a avareza, a ira, a fúria, o ressentimento, a culpa, o rancor, o ódio, a mágoa, o melindre. Você precisa também eliminar a inveja, o ciúme, o cinismo, a indiferença, a falta de tato. Você precisa eliminar também o deboche, a calúnia, o escárnio, a injúria, a sátira. Você precisa eliminar o desrespeito ou a falta de educação, a falta de polidez. Você precisa eliminar também de si a indiferença. Você tem que eliminar de si mesmo todo sentimento taciturno, rude para com seu irmão. Você precisa eliminar de si mesmo toda agressividade, toda maldade. Você precisa eliminar a belicosidade de seu espírito. Você precisa eliminar a maledicência, a fofoca. Percebem, irmãos, que se eu começar a falar aqui, o vídeo não vai terminar nunca, porque são muitas coisas que precisam ser eliminadas para se tornar um grande mestre de si mesmo. Mas, falando de coisas boas, o espírito, para se tornar um grande mestre, ele precisa reunir qualidades e virtudes imprescindíveis a seus princípios morais e éticos, como fraternidade, amor, caridade, humanidade, compaixão, benevolência, mansuetude ou mansidão, misericórdia, piedade, benemerência, polidez, tato, empatia, simpatia, generosidade, receptividade, abertura, disponibilidade, educação, respeito, sensibilidade, delicadeza, ternura, afeto, afeição. Vocês sabem o que é bom e o que é mal. Mas aquele que não sabe o que é bom e o que é mal está longe de ser um mestre. É preciso primeiro que vocês reúnam essas qualidades para começar a dar os primeiros passos importantes para se tornar um grande mestre de si mesmo. Vocês devem conhecer, primeiramente, certos atributos importantes para que coloquem em prática, estudem, busquem o conhecimento. É importante o conhecimento, é importante o estudo, a leitura. A inteligência, ela é importante. A sabedoria vem com o tempo. A sabedoria reside naqueles espíritos que sabem que o que sabem ainda nada sabem. Porque o que precisam saber, sabem que um dia aquilo que sabiam, nada sabiam, mas sabem que precisam saber aquilo que ainda não sabem. Ficaram um pouco confusos? A sabedoria reside nisto.
A incerteza, ela faz parte do nosso processo constante de aprendizado. Evoluam, meus amigos, busquem o conhecimento, mas cuidado, conhecimento dá poder, mas só o caráter granjeia respeito. Procurem evoluir de forma imorredora, mas tome cuidado, porque o conhecimento é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal, mas escolhas definem destinos. Ser um mestre é saber usar com sabedoria todo o seu conhecimento. De nada vale ser inteligente se não tiver sabedoria. É necessário que reconheçam que são eternos aprendizes. São apenas simples iniciantes. Diante da imensidão do universo infinito, existem universos dentro de outros universos. Somos eternos aprendizes, alunos. Somos ainda pequenos diante da infinitude dos universos. Nunca, jamais se vangloriem ou se gabem pelo conhecimento adquirido, porque ainda não sabem nada. A iluminação vem com a humildade e modéstia. A iluminação vem com o desprendimento total de tudo aquilo acumulado. Porque a iluminação, ela é o que é. A luz é o que é. Aquele que se ilumina, ele se desapegou de tudo, inclusive de seus próprios conhecimentos, conquistas, enfim. Ele emana o que é, sente, vibra o que é. Seja luz, porque a sabedoria inata de Deus reside dentro de nós. A consciência do Todo-Poderoso está condensada em nossa partícula. Precisamos manifestar esta luz de Deus. Todo aquele que se afasta de Deus, todo aquele que não se conecta com Deus, acaba criando nuvens densas, encobrindo a luz desta centelha divina. Estas nuvens densas e trevosas agem como carapaças, petrificando então tudo aquilo que está à sua volta. E essas nuvens densas obscurecem a sua própria luz interior. Não permita que as nuvens densas das trevas obscureçam a sua luz interior, porque Deus está dentro de ti como o maior de todos os mestres, e não permita que as trevas da ignorância obscureçam a luz da sabedoria divina que reside dentro de você. Quer ser um grande mestre? Comece a conectar-se com Deus, a ouvir a sua voz, a sentir a sua presença e ver a sua imagem. Seja, então, o seu próprio mestre e não precisará de nenhuma muleta, de nenhuma desculpa para se apoiar. Sendo, então, o seu próprio mestre, você conseguirá caminhar com as próprias pernas e ajudará muitos a encontrar o seu próprio mestre interior.
Você não precisa de outros mestres, porque o grande mestre está dentro de você. Você não precisa de nenhum outro mestre para poder evoluir, porque o grande mestre, que é o mestre dos mestres, está dentro de você. Mas é claro que ouvindo bons conselhos, ouvindo como agora ocorre, nós também estamos absorvendo ensinamentos de outros grandes mestres. O que eu digo pode acarretar em uma grande confusão para aqueles que não estão ainda preparados para entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não precisa seguir os passos, os ensinamentos de nenhum pseudo-mestre, porque existem pseudos-mestres que se consideram mestres. Existem professores, instrutores, gurus, mestres, que na verdade estão equivocados, estão ensinando conceitos, ideias e aprendizados equivocados. Existem muitos pseudos mestres, ou seja, existem muitos mestres falsos, professores, instrutores ou gurus também falsos, equivocados com ideias errôneas, enfim. Mas existem mestres, professores, instrutores, gurus, enfim, existem aqueles que são intuídos por Deus e pela espiritualidade da luz. Existem aqueles que são mestres e que podem auxiliar com seus sábios conselhos, apontando direcionamentos, ofertando conselhos, orientações, informações, enfim. Aquele que está conectado com Deus verdadeiramente conseguirá, ao mesmo tempo, identificar aquele que está também conectado com Deus. Porque semelhante atrai semelhante. Aqueles que estão conectados verdadeiramente com Deus saberão quem está também verdadeiramente conectados com Deus, em uníssono, se juntarão, se unirão, em benefício próprio, para aprenderem juntos. Mas aqueles que não estiverem conectados com Deus poderão se perder, poderão tomar atalhos errôneos. Aqueles que se distanciarem de Deus e não estiverem conectados com Deus poderão escolher caminhos errôneos e se perderem em trilhas, em direções contrárias. Por isto é importante esta sintonia, conexão, afinidade com Deus, porque aquele que está em conexão sincera com Deus enxerga melhor, ouve melhor, sente melhor. Porque Deus é a grande luz que nos direciona ao caminho correto. E como uma bússola interna, sim, porque a nossa partícula divina, a centelha divina, é a nossa bússola interna. E ela nos direciona para o caminho correto, nos aponta as direções corretas. Aquele que é um grande mestre de si mesmo sabe em que direção deve ir.
porque está em comunhão, em frequência e conexão com Deus, podendo auxiliar os seus irmãos. E todos os irmãos que estiverem em conexão verdadeira com Deus saberão quem são os mestres que estão em conexão com Deus. Eles se reconhecerão, aqueles que estiverem em conexão com Deus se reconhecerão e se ouvirão mutuamente, de forma recíproca, respeitosamente, aprendendo uns com os outros. Mas o grande mestre nunca obriga ou força ninguém a nada, porque o grande mestre é aquele que apenas aponta o dedo, o caminho. O grande mestre é aquele que aponta com o seu dedo o caminho, porque um grande mestre, ele não usurpa o seu aluno. O grande mestre não obriga o seu aluno a segui-lo. O grande e verdadeiro mestre, ele não obriga, ele não exige, ele não cobra, ele não faz chantagens, barganhas. Enfim, o grande mestre apenas aponta o caminho com o seu dedo. O grande mestre é apenas um guia e saberá plantar as boas sementes para que outros possam semeá-las. Neste momento existe aqui uma egrégora de luz, meus amados irmãos e amigos. Neste momento eu sinto a presença de mais de uma entidade espiritual. Mago Criptros, Jesus, Rianderenenai, Bruce Lee, Exus. Sinto uma egrégora de luz aqui presente neste momento, corroborando para com esta mensagem, inclusive o meu próprio espírito, Zion. Eu fico muito feliz, fico imensamente feliz pela oportunidade. Espíritos de luz podem se comunicar com o médium de uma forma que muitos não compreendem. Existem médiums com faculdades mediúnicas diferenciadas e existem faculdades mediúnicas que estão surgindo que eram desconhecidas até então. Mas é possível que mais de um espírito se comunique com um médium. Pode haver uma egrégora se comunicando de forma aleatória ou de forma conjunta com o médium. O aprendizado é mútuo, o aprendizado tanto para o médium como para os espíritos. Não importa o nome da entidade espiritual, o mais importante é o conteúdo da mensagem espiritual. Porque a verdade, ela é o que é. Luz é luz, verdade é verdade. Aqueles que estão conectados se sentirão atraídos pela mensagem. A mensagem ecoará por seus espíritos, ressignificando em suas essências tais verdades, ressoando para dentro de vocês. Então, pode ser que uma entidade espiritual irradie seus pensamentos ao médium
Pode ser que uma entidade espiritual faça o seu acoplamento áurico, uma incorporação incompreensível ainda para muitos, de forma intuitiva, inspiradora. Outras entidades podem irradiar seus pensamentos através de uma canalização, seja próxima do médium ou distante. Enfim, existem muitas técnicas, muitas formas de se comunicar através de um médium. Existem faculdades mediúnicas incompreensíveis para os seres humanos. Nem tudo ainda foi revelado aqui, neste planeta, através dos livros, mas, aos poucos, a espiritualidade trará muitas revelações, muitas verdades sobre os dons mediúnicos. Porém, a mensagem de hoje é esta. Jesus, o nosso grande mestre, já dizia: vós sois deuses. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer àquela montanha: vá para lá, que ela irá. Então percebam que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Jesus, o nosso mestre, já dizia: vós podereis fazer coisas como eu fiz e até mais. Jesus nos ensinou a sermos mestres de nós mesmos, mas pouquíssimos compreenderam, poucos entendem e têm esta fé. Muitos ainda mergulham em amarguras, dores, sofrimentos angustiantes. Muitos ainda sofrem fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, psiquicamente, espiritualmente, energeticamente. Muitos sofrem e não conseguem se libertar deste sofrimento porque se esquivam de si mesmos. Esquecem que Deus está dentro de si. Esquecem que podem acessar Deus dentro de si mesmo. Muitos buscam fora, mas a solução está dentro. Nós podemos ser a cura ou a doença. Nós podemos ser o problema ou a solução. Como Jesus Sananda dizia e disse: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Não coloqueis a candeia sob alqueire. Não obscureçam a luz divina dentro de vocês mesmos com as sombras das trevas. Não enxergueis a trave no olho de seu irmão. Amem mais. Perdoem mais. Existem pessoas que são seus irmãos, seus semelhantes, que precisam de sua ajuda. Ajude, dê bom dia, trate bem e com respeito os seus semelhantes. Ame indistintamente. Se você conseguir amar um desconhecido como você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, você estará compreendendo o amor cristão. Quando você começar a amar verdadeiramente o seu vizinho, um desconhecido que passa pela rua, quando você começar a amar os seus inimigos, aquelas pessoas que você sente repulsa, você começará a entender o amor cristão, porque o amor cristão não tem limites. O amor crístico é um amor incondicional. É preciso ter sabedoria, porque para amar é preciso também amar a si mesmo e amar a Deus.
É você entender que todos nós estamos conectados e fazemos parte desta mesma engrenagem, porque existe uma engenharia divina que controla tudo. Todos nós somos peças importantes desta engrenagem. Somos fractais, somos partes, fragmentos do todo. Vejam nossos corpos físicos, nossas células, todo o sistema linfático, sistema venoso, sistema arterial, que é o sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular, os órgãos, as vísceras. Prestem atenção nas sinapses, nas conexões entre os neurônios. Prestem atenção no trabalho das células. Prestem atenção no fluxo sanguíneo, no trabalho maravilhoso que este corpo biológico ele produz. Agora veja o universo, veja as estrelas, os planetas, as constelações, as nebulosas, as galáxias, os portais, os buracos negros, os sóis, os cometas, os universos, as dimensões paralelas, universos dentro de outros universos. Sim, porque o nosso universo se chama Nébadon. E Nébadon e mais outros trilhões de universos estão todos mergulhados dentro de um super-universo conhecido como Orvonton. Jesus é o rei de Nébadon, do nosso universo. Porque o príncipe de Nébadon é o seu filho, o seu primogênito, Pedro Augusto, Rianderenenai, que está aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos educando, à frente desta obra liderada por Jesus. Porque o seu Espírito foi o escolhido ou enviado de Deus. E ele está aqui nos ajudando e com o intuito também de alavancar o progresso da humanidade. Este Espírito está aqui para nos ajudar, porque é um Espírito de uma imensurável luz. Estamos todos juntos com ele, porque todos nós formamos este exército da luz. Convido vocês a formar também este exército da luz. Vamos conosco? Comece, então, a praticar a sua reforma íntima. Faça a sua reforma íntima, ou se preferir, a sua renovação interior. Busque o autoconhecimento e seja o grande mestre de si mesmo, pisando com segurança, sabendo aonde deve ir. E lembre-se, se ficares aturdidos, se ficares perdidos, se passarem por alguma espécie de sofrimento, se estiverem passando por algum período de dor, sofrimento, dificuldade, não percam as esperanças, nunca. Saibam que tudo é passageiro, transitório. Aquilo que está experienciando, de alguma forma, foi atraído até você, porque nós atraímos o que vibramos, seja nesta vida ou em outras vidas passadas. Tudo aquilo que vem até nós nos ensina. Existem muitas coisas que vêm até nós que foram plantadas nesta vida ou em outras vidas, mas nós colhemos o que nós plantamos. Então, não lamente nunca, não fique amargurado, melancólico e nem depressivo. Tenha fé em Deus e saibas que o momento de dor que passa, seja uma dificuldade financeira, familiar, sentimental, emocional, física,
monetária, energética, espiritual, romântica, não importa. Qualquer tipo de dor que lhe visitar será o seu professor, o seu mestre. Toda dor, todo sofrimento que lhe visita é o seu mestre. Está te ensinando algo. E como bom aluno, você deve aprender. Quando você notar e aprender que aquela dor, aquele sofrimento está te ensinando, você se torna um mestre. Você aprende com a dor, você aprende com o sofrimento e se torna um mestre. Porque tudo tem uma explicação. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Bom, eu acho que já tinha que dizer o que era necessário. Agradeço imensamente a toda egrégora de luz que esteve aqui comigo. Senti a presença, sim, dos meus amados irmãos. Ainda evoluo, sou apenas um iniciante, um aprendiz. Minha mediunidade é intuitiva. Posso ver, ouvir, sentir a presença de alguns espíritos. Pude ver alguns deles e agradeço imensamente a contribuição. Estarei sempre disponível e à disposição para trabalhar para a luz da melhor forma possível. E agradeço imensamente a Deus pela oportunidade. Agradeço imensamente a todos vocês que estão acompanhando este vídeo. Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. Sejam vocês o seu próprio mestre. Gratidão. Muito obrigado.